Glória a Jesus. Meus irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando a todos vocês, tá? Louvado seja Deus. Queria aplicar um devocional, tá? Para as nossas vidas, nessa noite de hoje, nesse dia de hoje, tá? Que você venha guardar essa palavra. Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, Apocalipse capítulo 3, verso 7, que vai falar sobre a igreja de Filadélfia, tá? E a parte B do versículo 8, que nos diz: Conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Eu analisando, irmãos, sobre as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, a Bíblia não nos dá mais pistas se existia mais igrejas, mas de uma coisa nós temos a certeza que Deus ele queria falar com as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, qual o Senhor conhecia cada igreja, tá? Fez questão que João escrevesse tudo que foi lhe dado por intermédio do Espírito Santo, para que fosse enviado aos anciões de cada igreja. Lembrando que quando o Senhor ele fala na sua palavra que o anjo da igreja em Filadélfia, tá? Está se referindo aos anciões, à liderança de cada ministério, tá? A igreja de Filadélfia era uma igreja simples, uma igreja que não tinha muito adorno, que não tinha muito financeiro, tá? Eu vou conjecturar aqui para você entender um pouco, para você entrar na dimensão como era a igreja de Filadélfia, tá? A igreja de Filadélfia, irmãos, não tinha bancos acolchoados, tá? Não tinha LED no teto, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, tá? Era uma igreja simplesinha, tá, irmãos? Simples, tá? Eu creio que normalmente existia púlpito, né? Eu creio que talvez eles fizessem colocasse algum tipo de mesa, alguma coisa assim do tipo, tá? Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja simples, tá? E o Senhor ele fez questão de frisar, irmãos, a igreja de Filadélfia foi a única igreja que não recebeu repreensão nenhuma. Todas as igrejas receberam repreensão, tá? Somente a igreja de Filadélfia, tá? Foi a única que só recebeu elogios, tá? Então a igreja de Filadélfia é uma igreja simples, não era uma igreja que gostava de vaidades, de luxos, tá? Ela não se preocupava com a beleza exterior do templo, tá? Mas era uma igreja que se preocupava com o interior dos membros, tá? Ou seja, os anciões, o ancião da igreja de Filadélfia queria expor, tá? Colocar os membros, os congregantes, os anunciantes da palavra de Deus a serem praticantes da palavra de Deus, a evangelizar, a amar a Deus acima de todas as coisas, a ganhar almas para Jesus, cuidar de almas, ajudar os necessitados, tá? Essa era o modelo da igreja de Filadélfia, tá? Diferente da igreja de Laodiceia, que a Bíblia diz, ó: eis que tu diz que sou rico, estou abastado, não preciso de mais nada, e nem sabe tu que é infeliz. A igreja de Laodiceia já era uma igreja mais vaidosa, tá? Que só pensava no financeiro, pedia dízimo e mais dízimo e mais dízimo, tá? Dos membros. Não se preocupava com as almas, tá? Só se preocupava com a parte exterior do templo, tá? Imagine se fosse a igreja de Laodiceia de hoje, tá? Uma igreja com os bancos todos acolchoados, aquele púlpitozinho bonito, tá? O altar bonito,
aquela igreja linda, toda num porcelanato. Essa é a característica da igreja de Laodiceia, tá? Porém, só foi a pior igreja, irmãos, que recebeu repreensão foi a igreja de Laodiceia, tá? A igreja de Filadélfia, o Senhor ele fez questão de frisar: tu tem poucas forças, tá? Tu tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. É o que muitas igrejas, muitos ministérios precisa fazer, tá? Para que não seja repreendido no dia do Senhor, na volta de Jesus, tá, irmãos? É guardar a palavra, tá? Guardar a palavra, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. A igreja de Filadélfia é um grande modelo a ser seguido, uma igreja que não recebeu repreensão, não recebeu correções, exortações, apenas elogios, tá, irmãos? Então, que nós, tá, como igreja de Cristo, tá, nós viemos meditar nessa palavra essa noite, tá? Que nós viemos tomar como exemplo a igreja de Filadélfia, que nós viemos tomar como exemplo a igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos, tá? Do capítulo 2 a seguir, tá? Que eles não consideravam ser coisa alguma, tá? Antes repartiam uns aos outros, tá? Ninguém passava necessidade. Esse era o modelo da igreja primitiva, tá, irmãos? Tinha amor, tinha concordância, tinha união, tinha oração, perseverava em oração e todos eram cheios do Espírito Santo. Não tinha divisão, não tinha contenda, não tinha ninguém querendo humilhar ninguém, não tinha ninguém querendo abater ninguém, não tinha ninguém querendo humilhar membros ao público, tá? No meio de toda a igreja. Então, nós precisamos imitar a igreja primitiva, tá? Em obras. A igreja primitiva evangelizava, ganhava almas para Jesus, tá? Pedia poder do céu. A igreja primitiva, irmãos, ela tinha autoridade do céu. Ela buscava o Espírito Santo, estava em constante oração, em consagração, tá? Coisa que as igrejas atuais, boa parte delas não tem, porque não tem buscado, tá? Não busca consagração, tá? Não busca consagração, não se consagram. As lideranças, a maioria não se consagram. Aí vai expulsar demônio, vai chegar lá, orar por alguém, a pessoa está alojada de demônio, bota a mão e nada é nada, não sai porque não tem autoridade, não busca a presença de Deus. A Bíblia diz que o demônio só sai debaixo de jejum e oração, irmãos. Não adianta, tá? Você ter uma vida tórpia, fora do ministério, tá? Você viver uma vida desleixada, tá? Uma vida fora de consagração, fora de oração, não medita na palavra, não dá bom testemunho fora da igreja e depois você vai querer orar por alguém, tá? Por libertação, achando que, porque em nome de Jesus, tá? A Bíblia diz que os judeus lá no livro de Atos também queriam expulsar, tá? Demônios, tá? Em nome de Jesus que Paulo pregava. Ou seja, não é apenas o nome, irmão, tem que ter autoridade do céu, tá? E a autoridade do céu você só ganha quando você busca a presença do Espírito Santo, tá? O próprio nome já diz, irmãos, Espírito Santo. Sejais santo em toda a vossa maneira de viver, tá? Esse é um comportamento cristão, irmãos, tá? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, tá? Tudo é vaidade, tudo passa, isso é passageiro, irmãos, tá? Vamos cada dia mais buscar a presença do Espírito Santo, vamos nos humilhar na presença do Senhor, tá, irmãos? Vamos nos revestir de poder para a gente poder sair para as ruas, ganhar almas, evangelizar, tá? Fazer o trabalho de evangelista, como Paulo disse, tá, irmãos? É necessário, tá? A igreja ir para Jerusalém, se revestir de poder e depois sair de Jerusalém, para Samaria, ganhar almas. Tem muitas almas presas, tá, irmãos? Presas no cativo, tá? Precisando de mim, precisando de você, que é conhecedor da palavra, tá? Com apenas uma palavra, tá? Poderemos libertar vidas, tá? Tirar vidas do sofrimento, pessoas que estão querendo se matar, querendo se jogar na droga, se entregar, tá? Porque às vezes não encontram a saída, tá? Porque infelizmente, quando as pessoas buscam o pecado cega, tá, irmãos?
o pecado ele cega, as pessoas não encontram a saída, tá com um problema, mas não encontra a solução. Então a única coisa que a pessoa acha para tentar demasiar esse problema que ela está passando, tá? É ir para uma mesa de bar, encher o copo de cerveja, pau, usar droga, tá? Se prostituir, bater em mulher, trair sua esposa, tá? Fazer coisas que totalmente desagradam a Deus, tá? Então, essas pessoas, elas precisam ter esse conhecimento, tá? Quanto mais você peca, mais afundado no pecado você fica. Quanto mais você peca, mais você sofre. É assim, irmãos. Infelizmente, tá? É assim. Tudo aquilo que o homem semeia, ele também colhe, tá? Se você plantar espírito, você vai colher espírito. Se você plantar na carne, você vai colher carne, tá? Então, vamos buscar a presença do Todo-Poderoso, tá, irmãos? Vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Vamos encher a nossa botija de azeite, tá? O tempo está findando, tá? A palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia, tá? Precisamos estar em vigilância, como os virgens prudentes, tá? Não como virgens nécias, tá, irmãos? Como os virgens sábias, tá? A qual nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas quando a trombeta tocar, a igreja de Cristo que quer morar no céu, ela precisa estar preparada, tá, irmãos? Precisa estar apta, tá? Para ir morar com o Todo-Poderoso. Então, que você fique com essa palavra, guarde essa palavra na tábua do seu coração, tá? Você é diferente, você tem um chamado, tá? Você foi chamado para ser luz, não ficar para debaixo da mesa, tá? Ó, no pico da montanha, você precisa clarear, você precisa trazer vida para outras pessoas, tá? Você é um canal de bênção, tá? Desperta o chamado que tem dentro de você, tá? Desperta o chamado que tem dentro de você, tá, irmãos? Não deixe o chamado que Deus tem sobre a sua vida morto, guardado, enterrado, tá? Seja sábio. Se o Senhor te confiou um talento, tá? Pega esse talento que você ganhou da mão do Senhor, tá? E multiplica, nem que você faça 2, tá? Ou 3, mas coloque o seu chamado em movimento, tá, irmãos? Coloque o seu chamado em movimento. Não enterre o chamado de Deus sobre a sua vida, tá? Jamais enterre o chamado de Deus sobre a sua vida. Você é um canal de bênção, tá? Jesus, ele conta com você para você poder incentivar outras pessoas, ganhar almas para Jesus, ajudar no reino de Deus. E o Senhor, ele conta contigo, tá, irmãos? O Senhor, ele conta contigo, tá? Que Deus continue te abençoando. Aleluias. Nosso irmão João, Eduardo, que Deus continue abençoando todos vocês, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, que a presença do Todo-Poderoso, tá? O Cordeiro de Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos fortalece, tá? Venha ser derramado sobre as vossas vidas, sobre as vossas casas, tá? E que o Senhor continue vos abençoando, vos fortalecendo, jogando por terra toda barreira sobre a vossa vida, sobre a vida ministerial. Aleluia, que Deus continue te fortalecendo, te capacitando a cada dia mais, tá? E eu creio num chamado de Deus sobre a tua vida, tá? Que Deus continue abençoando todos vocês, tá? Rogo aos irmãos, tá? Orações, louvado seja Deus. E já deixa aqui o convite, tá? Quinta-feira tem culto na Igreja Missionária da Fé, tá, irmãos? Situada ali no bairro Bela Vista, próximo ao antigo bar de Pinhinho, na rua do posto de saúde, e também lá no bairro Santa Mônica, na sexta-feira à noite, e círculo de oração domingo, tá, irmãos? Venha cultuar a Deus conosco, tá? Deus, ele tem uma palavra para a sua vida, tá? Eu tenho certeza que a presença de Deus, ela é iminente, ela é real, tá? Não porque eu faço parte do ministério, tá? Porque eu conheço o ministério, tá? E eu sei que é um ministério que trabalha em prol das almas, tá, irmãos? Em prol das almas, tá? Ganhar almas para Jesus, evangelizar, tá? É uma igreja que, como a própria Bíblia diz, tá? Como a igreja de Filadélfia, tem pouca força, tá? Não tem bancos acolchoados, tá? Não tem todo esse adorno que muitos ministérios têm. É um ministério simples, tá? Mas eu tenho certeza que se você for,
a presença do Todo-Poderoso, você vai sentir a presença dele, tá, irmãos? Porque Deus, ele não está atrás de luxos, tá? Deus, ele está atrás de lugares em que a sua presença possa habitar, tá? Ele possa descer na casa, fazer morada e trabalhar e fazer o seu mover, tá? Que Deus continue abençoando todos vocês, tá? Em nome de Jesus.